Vejam, amigos, estamos diante aqui de um dos maiores erros de montagem das placas solares para sistema de energia solar. Nesse caso, um off-grid. Analiso muitos vídeos e muitas montagens e muita gente erra de uma forma bem primária na montagem de suas placas. Imagine que essa primeira placa aqui, o sol estivesse batendo nela por completo, 100% ensolarada. E essa placa ao seu lado, sombreada. E isso um pequeno sisteminha de energia solar off-grid. E nesse caso aqui, por causa de um erro básico, ele ia ter sua produção completamente comprometida. A ligação de placas solares em série em paralelo é um procedimento até que simples, porém algumas coisas têm que ser analisadas para que você não cometa um grande erro. É sabido que quando você associa duas placas aí em série, você soma a tensão das placas e mantém a corrente. Por exemplo, uma placa dessa de 150 watts com 22 volts e 8 amperes. Se você colocar em série com outra placa igual, você vai ter 44 volts por 8 amperes. Você dobrou a tensão e manteve a corrente. Já se você colocar elas em paralelo, ligando positivo de uma com positivo da outra, negativo de uma com negativo da outra, você vai manter a tensão, 22 volts, porém você vai dobrar a corrente, 16 amperes. E esse tipo de informação é essencial para você fazer sua associação em série e paralelo, dependendo do tipo do controlador. Mas não só isso. Esse vídeo não é para falar da associação do tipo de controlador, mas de alguns fatores externos que podem fazer sua montagem, mesmo que correta para um tipo de controlador de carga, ser totalmente ineficiente por um fator de montagem, um fator externo, que você vai verificar uma análise completa no quadro que eu vou apresentar para vocês já já aqui no canal. Mas preste atenção bem nessa imagem, imaginando que uma placa está completamente ensolarada e a outra ao seu lado, por questão de poucos centímetros a 1 metro, vai estar completamente sombreada, que você vai entender essa questão. Agora eu vou mostrar para vocês onde está o problema na montagem das placas solares do seu sistema off-grid e como resolver. Para isso você vai ter que saber quais os pontos principais que devem ser observados na montagem e na associação das placas para você entender esse grande problema. Mas antes eu gostaria de informar para vocês que a gente está na semana de super promoções do AliExpress. Do dia 14 ao dia 20 de abril, está sendo disponibilizado vários cupons descontos e grandes ofertas, utilizando os cupons descontos aqui do canal, onde você encontra no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. A gente deixou o link e todos os cupons. Baterias LiFePO4, estoque no Brasil, com BMS, controladores de carga, inversores híbridos, tudo num preço top com super descontos. Também tem super promoção de bateria LiFePO4 de 12.8 volts por 200 amperes via Mercado Livre. Esse modelo aqui que também está na descrição do vídeo, dê uma clicada e veja essa super promoção. Mas vamos agora descobrir o problema e ver como resolver. Vejam, esses são os princípios básicos para a gente associar a placa na montagem para sistemas de energia solar off-grid e também serve para on-grid. Vejam, a tensão de entrada PV do controlador ou inversor vai ser importante para a gente fazer essa associação. Como eu disse no início do vídeo, e lembrem daquela imagem lá da placa sombreada, essas associações vão definir a tensão do conjunto, da string, e a corrente, tudo dependendo da forma que você associar, em série ou paralelo. A gente tem que levar em consideração também a corrente que vai circular nesses cabos das placas solares e a nossa extensão que vai levar essa corrente até o controlador ou o inversor. Geralmente esses cabos são de 6 milímetros, e aí com correntes suportadas na base dos 36 amperes. A gente tem que observar também a tensão do banco de baterias, o tipo do controlador de carga, MPPT ou PWM, e a distância das placas até o controlador de carga ou o inversor. Vamos agora pormenorizar cada um desses itens e você vai entender qual é o problema segundo aquela imagem do início do vídeo. Tensão de entrada PV do controlador. Cada controlador de carga, como esse por exemplo, tem um limite de tensão. Esse aqui vai até 60 volts de entrada. Então eu não posso associar muitas placas em série que passe de 60 volts aqui na entrada PV, senão eu vou queimar um controlador. Isso é um princípio. Então só por exemplo, se eu tivesse aqui placas de 150 watts, eu tenho que a tensão ali vai ficar na casa dos 22 volts. Então se eu colocasse 3 placas em série nesse controlador, já passaria de 66, ia danificar. Eu teria que fazer uma associação em no máximo 2 placas em série, que daria 44 volts, e se precisasse somar mais placas, eu teria que fazer outra série e colocar em paralelo, porque aí eu dobraria a corrente e manteria os 44 volts da string em série. Só para vocês terem uma ideia. Os cabos de
6 milímetros, 36 amperes. Eu também não poderia colocar muitas placas em paralelo, vamos dizer placas aí de 500 watts. Duas placas de 500 watts, que chegam aí a dar 13 até 14 amperes, estaria aí no limite 3 em paralelo para sobrecarregar esse cabo. Se eu precisasse de mais placas, eu já ia ter que recorrer à associação mista de série e paralelo para poder não sobrecarregar os cabos das strings das placas. Sobre a tensão do banco de baterias, se eu tiver um sistema de 12 volts, eu consigo alimentar esse banco de bateria de 12 volts com apenas uma placa dessa, que ela fornece aí 22 volts, vai para o controlador de carga e vai regular ali para os 14.4, 13.8, a flutuação, e vou conseguir. Porém, se eu tiver um banco de 28.8 volts, popularmente banco de 24, eu não vou conseguir alimentar 24 volts com 22 da placa. Vai ter uma tensão menor na entrada do controlador do que a tensão do banco. Ele não vai mandar corrente para o banco de baterias. Então vou precisar associar placas em série para subir essa tensão até a tensão do banco de baterias. Controlador de carga, MPPT e PWM. O PWM ele só regula a tensão, ele não converte excesso de tensão em excesso de corrente. Se eu pegar uma placa de 50 volts, uma placa aí dos 550 watts, que fornece 50 volts na saída dos seus terminais, e alimentar um banco de 12.6 volts, que daria aí 14.4, a tensão máxima de recarga, esse PWM iria abaixar essa tensão de 50 volts até os 12.8, 14.4, e aquele excesso de tensão não ia converter em corrente. Por exemplo, a placa estaria lá com 50 volts por 13 amperes. O PWM ia deixar passar os 13 amperes máximo da placa, iria reduzir de 50 volts para 14.4 e iria reduzir drasticamente a potência final indo para a placa. Você ia desperdiçar muita energia por estar utilizando uma placa com tensão alta num controlador que tem que utilizar com tensão mais baixa. Então, no caso do PWM, você tem que deixar a tensão das placas o mais próximo possível da tensão do banco. Um banco 24 volts, você tem que deixar as placas aí bem próximo dessa tensão, um pouquinho a mais, só para ser responsável pelo carregamento. Quanto maior a tensão no PWM, maior a perda de produção no sistema. Quanto à distância entre as placas e o inversor, o controlador de carga, você deve observar o seguinte: se você tiver uma distância muito grande, você vai pegar o seu controlador de carga, o seu inversor híbrido, o seu banco de baterias e vai verificar qual a tensão máxima que pode chegar naquele sistema. Se aqui esse permitir 60 volts, você vai fazer uma associação o mais próximo possível de trabalhar na tensão máxima, tanto do controlador de carga quanto do inversor híbrido. Por quê? Porque a tensão mais alta num cabo mais fino, ela consegue obter uma menor resistência no caminho. Então, vai ser muito mais fácil você transportar, por exemplo, 100 volts, 15 amperes, do que 50 volts, 30 amperes. A corrente vai enfrentar uma resistência muito maior com a distância. Então, você tem que elevar, lógico, observando o máximo. Não adianta levar para 150 volts e chegar lá no controlador de carga que só aceita 100 volts, ou no inversor que só aceita 100. E aí vai danificar. E você tem que fazer o controle de todos esses dados. Com base nisso, que a gente chega ao grande problema das montagens do off-grid que a gente encontra aí nos vídeos e fotografias enviadas ao canal. O amigo ou os amigos observam bem essas regras, porém esquece de uma das regras que foi o da filmagem do início do vídeo. Imagine só que ele, para buscar a eficiência, ele associou aí duas placas em série no seu sistema. Só que o local da sua casa, ele tem um muro aqui que rapidamente uma das placas é sombreada. Quando ocorre isso, na ligação em série, praticamente você está perdendo toda a produção, porque uma placa, a corrente de uma vai circular através da outra. Quando é sombreada uma placa, ela oferece uma resistência à passagem da corrente que vem da placa que está levando o sol por completo. E aí você mata praticamente sua produção. Então, nesses casos em que logo cedo do dia você tem uma das placas da sua série com completo sombreamento, você tem que optar, às vezes, por uma associação em paralelo quando é possível. Quando você tem, por exemplo, a tensão mínima que dá para carregar um banco, se sua placa for, por exemplo, for de 150, você está gerando ali com ela 22 volts e tem um banco de 24, você não vai poder utilizar as duas em paralelo para poder carregar esse banco. Você vai ter que substituir por uma placa maior e oferecer a tensão mínima para o banco. Porque se você também colocar elas em série e uma sombrear, você vai estar matando toda a corrente que vai para o banco. E esse sombreamento em uma das placas quando está em série é o que causa aí grandes problemas na geração de energia solar. Se você imaginar num sistema em paralelo onde é permitido, por exemplo, aí você tem
duas placas de 300 watts, que chegam aí a 39, 40 volts, está alimentando um banco de 24 volts, tem tensão para isso? Tem entrada aí 39 volts, só vai gerar lá 28.8, então ela pode trabalhar em paralelo com a outra. Se tivesse em série, uma, quando sombreasse logo cedo do dia, matava a produção praticamente das duas. E elas em paralelo, não. Mesmo que uma seja sombreada por completo, como aqui a gente vai somar a corrente, ela não vai atrapalhar a geração dessa outra. Essa outra vai estar gerando ali seus 39 volts, seus 10 amperes. Essa aqui começou a sombrear, ela vai cair a tensão só nela, ela vai diminuir a corrente só nela, e o pouco que ela produzir, 1 ou 2 amperes, vai somar aqui com essa placa em paralelo. Então, você observe muito bem o posicionamento dessa placa ao longo do dia, para ver se uma das suas placas não vai sombrear logo. Se sombrear, você não pode fazer ou não deve fazer a associação em série dessa forma. Você vai ter que fugir à associação em série. Ou realocando para um outro local, ou trocando a placa por uma mais forte, no caso que o banco de bateria seja incompatível com a tensão gerada pela placa em paralelo. Porque você não vai utilizar duas em paralelo com a tensão muito baixa, que não chega à tensão do banco para carregar, no caso de 24 volts. Então, essa simples observação, você mata boa parte dos problemas de geração no seu sistema de energia solar off-grid. Se você tiver um sistema aí com placas grandes, por exemplo, 4 placas de 500 watts, estavam trabalhando aí em série, porque seu controlador de carga, como esse X-Controller, que é top, aceita 230 volts, mas você tem um sombreamento logo aqui no finalzinho dessa placa. Aí o que é que você vai fazer? Você, com duas placas em série, você tem uma tensão boa, 100 volts, você pode simplesmente colocar essas duas em série e paralelar com essa outra string que estaria em série. Então, em vez de ter 4 em série, onde uma sombreando vai matar, você pode colocar essas duas em série paralelo com essas. E quando o sol atingir essa que matar essa string aqui, você ainda tem essas duas plenas. Ao invés de você perder as 4, você perdeu as duas. Dependendo da hora do sombreamento dessa última unidade, você também pode avaliar a string seja reduzida às 3 em série para maior produção por mais tempo. Isso tudo você vai ter que analisar o seu sistema individualmente, os horários que começa o sombreamento, fazer as ponderações para que seu sistema extraia o máximo do sol. Chegou meu povo! Gostou do vídeo? Taca o like, taca o like. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tem mais alguns detalhes que eu vou passar para vocês aqui, mas antes quer dizer que está anotado aqui o nome dos cabos bons que vão receber o salve, e só fazer um alerta. No vídeo passado a gente conheceu aí o mini sistema do amigo Elianilton lá de Ourilândia do Norte, no Pará. E vários amigos após o vídeo disseram: Tarcísio, como é que a gente faz para ajudar o amigo tal, não sei o que, um inversor tal. Aí eu disse: calma, vou primeiro falar com o amigo Elianilton. Ele me passou os dados dele, o endereço, mandou uma fotozinha aqui junto com o seu sistema. E o que foi que eu decidi fazer? A gente vai ajudar o amigo com base no que ele disse que mais precisava. Ele disse: eu preciso de um inversor, onda pura senoidal, seria aí uma ajuda excelente. Então a gente do canal aqui, nós vamos pegar os amigos que querem ajudar ao amigo Elianilton e vamos completar para mandar um bom inversor ao amigo. Se der, a gente também manda mais um controladorzinho de carga para ele juntar com outro e aumentar a sua produção. Mas o foco é um bom inversor, onda senoidal pura, 60 Hz, pelo menos 1500 nominal, 3000 watts pico, para a gente enviar ao amigo. Então quem quiser ajudar o amigo de Ourilândia do Norte lá no Pará, pode fazer uma contribuição no Pix do canal, é o e-mail do canal, canal.tarcisio.simone@gmail.com. E aí daqui 1 ou 2 semanas a gente informa os amigos o que a gente conseguiu e o que a gente conseguiu completar para poder enviar aí o inversor, uma ajuda ao amigo para que ele melhore seu sistema, já que ele depende exclusivamente daquele sistema para alimentar a sua residência. Então quem mandou mensagem aí no vídeo passado querendo contribuir, já fica aí o Pix do canal para a gente ter essa melhoria no sistema do amigo Elianilton lá de Ourilândia do Norte, no Pará. Sobre esse problema aí nas placas, muitas pessoas podem dizer: ah, mas as placas já tem o diodo de bypass, tem placa Hall Cell. Sim, tem placa Hall Cell, onde quando sombreado um quadrante, ele produz luz no outro quadrante. Quando sombrear a placa por inteiro, não vai produzir nada e vai oferecer uma resistência para as outras placas que estão em série. Mesmo tendo o diodo de bypass, o desempenho cai drasticamente. Nós não estamos falando que corta 0, não. Nós estamos falando que ele dá uma resistência tão grande que um string aí poderia produzir 2000 watts, às vezes cai para 300, 400 watts, e aí a perda é absurda. Agora tem uma placa que a gente falou aqui no canal há 2 anos atrás, que em cada célula ela tem um diodo de bypass. Nessas
placas, aí sim ela mantém aí um fluxo de corrente muito grande quando tem sombreamento, porque a cada célula ela vai deixando passar a corrente individualmente. Então essa sofreria menos, só que aqui ainda a gente não tem acesso a só esse tipo de placa. 2 anos do vídeo a gente não tem aí no mercado essa placa ainda com facilidade para adquirir. Vê agora quem foi, os amigos que ganharam sal, chega. Nosso amigo Mário Niajá, da região de Sana, Macaé, no Rio de Janeiro. Nosso amigo Edione Lima, Sorocaba, São Paulo, Caba Bom, membro do canal. Mário Niajá, membro Edione. Nosso amigo Carlos Louveiro, Setúbal, Portugal. Grande abraço, meu amigo. Portugal. Nosso amigo Silvio e Edinalva, de Abreu Lima, Pernambuco. Nosso amigo Jorge, o Anderson, membro do canal de Japeri, no Rio de Janeiro. Grande abraço. Nosso amigo Sérgio Ferreira, Tribobó, São Gonçalo, no Rio de Janeiro, também membro do canal. Grande abraço a todos e valeu.